Ora, sexta-feira, dia 31 de janeiro, último dia de janeirinho, mas o mercado ainda não acabou, meus amigos, o mercado só acaba de segunda para terça, a não ser que vivam na Arábia, aí fecha daqui a pouquinho, portanto, os árabes estão, por isso é que vão fechar Galeno, e vamos começar, que excelente ponto, não foi planeado. Malta, é que não foi mesmo planeado. Eu depois já digo quem é que ganhou o bilhete para o jogo do Rio Ave Futebol Clube do Porto, mas esta ponta agora saiu tão bem que eu quero mantê-la. Na Arábia vai fechar e por isso é que eles querem contratação de Galeno, 50 milhões de euros. Vai ser reforço, a não ser que haja aqui algum volte-face, como aconteceu no verão. Mas em princípio não vai haver, ele vai rumar ao Al Ahly Jeddah, 50 milhões de euros para este internacional brasileiro. O jogador até já se despediu nas redes sociais, a dizer que foi um prazer jogar com o PP. Se calhar quer ele dizer que o PP vai embora também. Galeno pode ser descozido. Não, estou a brincar. Vai sair o Galeno. É assim, convenhamos que 50 milhões de euros pelo Galeno é um valor do caraças. Eu gosto do Galeno. Já gostava quando ele estava no Braga. Teve momentos muito bons no Futebol Clube do Porto. Se calhar não este último contra o Santa Clara. Mas estamos a falar de um jogador que está há 3 temporadas estaria a cumprir agora a sua terceira temporada completa. Ele chega em janeiro, na altura vindo do Braga, tem sempre números muito bons, por exemplo 22-23, 15 golos, 6 assistências, 23-24, 16 golos, 12 assistências. Este ano já ia com 12 golos, 3 assistências e podia estar bem com 14 se não tivesse falhado 2 penaltis. O que é certo é que 50 milhões de euros o Porto não pode rejeitar pelo Galeno. O que é que isto abre? A necessidade de contratar, a necessidade de dar desequilibradores ao plantel de Anselmi, que ontem já treinou. Já fizemos até um trabalho no tema do dia sobre o que é que se viu neste primeiro momento, até taticamente. Gostei, aquela situação do Eustáquio, estar ali entre os centrais, acho que é arriscado, uma pressão muito alta, um bocadinho um treinador da nova vaga, não é? A nível de pressão intensa imediatamente. Mas gostei, acho que pelo menos traz alguma frescura de ideias à equipa, mas precisará de matéria-prima, e saindo Galeno, que é, independentemente dos seus defeitos, um dos grandes desequilibradores do Futebol Clube do Porto, acho que há uma obrigação quase, até junto dos adeptos, até junto dos sócios, de contratar alguém. Um já está contratado, falamos de William Gomes, que foi então contratado, já foi oficializado como reforço do Futebol Clube do Porto. Já falámos aqui dessa situação do William Gomes. Chega em definitivo, 9 milhões de euros, 80% do passe, cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, contrato até 2029. Não chega sozinho, porque chegou também o João Moreira. Nós acho que já falámos aqui do João Moreira, se não fui eu, foi o Humberto. O João Moreira chega, este por empréstimo, este para a equipa B. No sentido oposto, o Wendel rescindiu e é reforço do São Paulo, o Wendel, internacional brasileiro, que deixa então o Futebol Clube do Porto ao final de 3 temporadas e meia. Ele na altura chegou vindo do Leverkusen, foi titular durante algum tempo, teve bons momentos, mas nunca convenceu constantemente os adeptos do Futebol Clube do Porto, e acaba agora por sair. Acho que não havia dúvidas nenhumas quando o Francisco Moura foi contratado, que era o Francisco Moura, o lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto. Mais rápido joga lá o Galeno do que propriamente o Wendel, portanto, contrato até final da temporada. Também já tínhamos falado aqui do embróglio do Wendel, agora é reforço oficial do São Paulo, regressa ao Brasil, ele que saiu do Brasil em 2014, mais de 10 anos depois regressa ao futebol canarinho. O Futebol Clube do Porto, que, como eu disse, certamente vai estar envolvido em contratações, eu não tenho dúvidas nenhumas. Vocês lembram-se quando eu disse que se não houvesse saídas eu vivia com muitas dificuldades o Porto a atacar mercado? Agora não há como não atacar mercado. Um dos nomes foi avançado por Fabrício Romano ontem, é um nome que me causa alguma estranheza. Falamos de Cesare Cassadei, que é médio do Chelsea, médio italiano do Chelsea, que este ano já jogou algumas partidas, tem 6 jogos, está no Chelsea há alguns anos. Ele chegou muito jovem, ele ainda só tem 22 anos, formação de Inter, era uma jovem promessa do FM, se bem se recordam. Chegou muito cedo ao Chelsea, fez reta final da formação, já andou emprestado no Leicester, no Reading. Estes últimos 2 anos, ou ano e meio, tem estado na equipa principal do Chelsea, é uma opção secundária, o Cassadei.
O Fabrício Romano avança que o Futebol Clube do Porto atacou este jogador e terá feito uma proposta a rondar os 13 milhões de euros. Está a concorrer com a Lazio, que ontem jogou contra o Braga e eliminou o Sporting Clube Braga, na corrida pelo médio internacional jovem italiano. Acho estranho porque o Porto não me parece que seja ali que... Óbvio, trazer qualidade é sempre... há sempre espaço para qualidade, mas tendo em conta as necessidades tão prementes que o Porto tem, nomeadamente no desequilíbrio, do criar desequilíbrio, extremos, jogadores criativos, acho que poderia fazer mais sentido olhar para as outras questões. Para já é apenas uma situação avançada pelo Fabrício Romano. Nós não temos essa informação, mas estou aqui só a fazer eco dessa situação. O Fabrício, que também avançou a possibilidade do João Mário sair do Futebol Clube do Porto. Esta ainda parece mais longínqua a possibilidade. O João Mário, belíssimo cruzamento para o golo do Nico, não foi? Acho que foi o Nico. Belíssimo cruzamento do João Mário. O João Mário foi associado ao o Como que já tinha tentado levar o Fresneda durante o mês de janeiro, não conseguiu e vira-se agora para o João Mário. Teoricamente, aquilo que nós sabemos é que não chegou qualquer abordagem concreta do Como junto do Futebol Clube do Porto, com vista à contratação do João Mário. João Mário este ano, 23 joguinhos, 0 golos, João, mas não, 6 assistências, ainda assim. Eu gosto do João Mário, não acho que seja nenhum fora de série, mas é um jogador, mais ou menos. Giovanni Kenda. Segundo se diz, tanto em Inglaterra como em Portugal, o Man United reservou o jogador 60 milhões de euros, mas apenas para sair no final da temporada. O Giovanni Kenda, que foi lançado por Ruben Amorim. Portanto, Ruben Amorim conhece-o melhor que ninguém e estão dispostos a pagar 60 milhões de euros para contratar este extremo ala que ainda não jogou pela seleção, né? Já lá foi, mas acabou por não jogar. O internacional português Camadas Jovens, que este ano leva 34 jogos, 2 golos e 4 assistências pelo Sporting. Eu acho que é a grande revelação do Sporting este ano. No ano passado tinha sido o Géni, que continua para mim a ser um caso inacreditável. Como é que o Géni passa de não funciona no Vitória, não funciona no Marítimo, vai para o Sporting quase que só porque sim, para treinar à parte, para tentarem vendê-lo, e depois de repente é um jogador que é essencial na conquista do título. Aqueles, por exemplo, os 2 golos ao Benfica, né, no ano passado. Mas o Giovanni Kenda este ano é a grande afirmação. É um jogador com uma qualidade técnica acima da média, bem melhor que o Géni. Decisão ainda lhe peca um bocadinho, mas ele tem 17 anos, malta. 17 anos. Ele tem quase 20 anos de carreira pela frente. E o Man United está a apostar nisso, e por isso é que, segundo se diz, já reservou o jogador, já tem acordo com o Sporting. Fala-se de 60 milhões de euros. Ele tem contrato com os Leões até 2027 e a tal cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Um jogador que o Sporting não vai, ou pelo menos não quer esperar até ao mercado de verão para o vender, é Marcus Edwards, este extremo inglês que, como sabemos, está afastado das opções do Rui Borges. Leva apenas 10 jogos e 3 golos, já não joga desde novembro, ou o que é. O Sunderland está aqui a aparecer como interessado no médio, no ala inglês. O Sunderland, então, que poderá avançar para uma proposta de empréstimo com uma obrigação de compra no final do ano, 10 milhões de euros. E sabemos da situação do Edwards, portanto nem podemos estar aqui a comparar com os valores que se falavam aqui há 2-3 anos. O Sunderland, que está a lutar pela subida de divisão à Premier League, eles já passaram por muito, uma equipa histórica no futebol inglês que nos últimos anos está a tentar restabelecer alguma consistência. Eles fizeram uma vez, não sei se vocês viram, mas eles fizeram um documentário, uma espécie de Welcome to Wrexham, antes de ser popularizada aí pelos Cities e não sei o quê. Eles fizeram uma série que foi quando eles desceram da Premier League ao Championship e fizeram tipo, que era a subida, o ano da subida, e aquilo correu tão mal que eles desceram e o clube esteve muito, muito perto de acabar. Foi comparado até por um grupo que ninguém sabia muito bem como é que funcionava e não sei o quê. E, portanto, depois disso eles conseguiram aos pouquinhos restabelecer-se e este ano estão a lutar para subir. Eu acho que eles estão em terceiro, quarto no Championship. O Edwards pode ser então um alvo deste mercado. Fala-se não só o Edwards, também se falou do não só o Sunderland, também se falou do Burnley, mas o Marcus Edwards pode estar aqui a caminho do futebol inglês, de regresso ao futebol inglês, e o Sunderland parece ser o clube mais possibilitado a contratar este internacional. Bem longe da seleção, meus amigos. Mas é internacional jovem, 43 jogos pelas Camadas Jovens de Inglaterra.
Não podemos esquecer que o Tottenham também ainda tem alguma percentagem do passe, portanto, certamente ainda teremos muitas coisas para ouvir falar do Marcus Edwards. Fui agora confirmar, internacional, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20, pela seleção dos Três Leões. Não é, nem nunca será, provavelmente, pela seleção principal. Arthur Cabral também não é internacional, mas há aqui uma coisa muito interessante, que é o Benfica contratou o Arthur Cabral por 20 milhões, o rapaz não funcionou, mas o Benfica está muito perto de o vender por 20 milhões, portanto, há coisas no Benfica que me surpreendem sempre, e esta capacidade que eles têm de não desvalorizar os jogadores mesmo quando eles jogam mal, para mim é uma das melhores. Arthur Cabral está a caminho do West Ham, 18 milhões de euros em valor já, mais 2 milhões em objetivos. Eu diria que é um caso de estudo como é que o Benfica consegue não desvalorizar os jogadores, e este não é apenas um, há dezenas de casos assim. Arthur Cabral, então, que esteve muito perto de ir para os Estados Unidos, na altura até era 16 mais 2, quando apareceu aqui a possibilidade do West Ham, essa situação do Atlanta United caiu, e o Arthur agora só tem olhos para o West Ham, que certamente terá feito uma boa investigação e terá percebido que Arthur Cabral não desvalorizou nada, 18 milhões, mais 2 milhões em objetivos. O Jornal Record deu de manhã que o grande alvo do Benfica para este reta final do mercado é o Malacia do Man United, defesa esquerdo, que naturalmente tem tido poucos minutos, naturalmente, como quem diz, mas alguns problemas de lesões também, internacional pelos Países Baixos, chegou a ser um jogador de grande... Chegou a ser titular do Man United quando foi contratado ao Feyenoord, estamos a falar em 22-23, muitos problemas físicos, tem sido quase sempre nos últimos jogos suplente não utilizado, depois entra ali nos minutinhos, o Dalot tem assumido a posição mais de lateral esquerdo, ou de ala esquerdo, e o United, como já sabemos, falámos ontem, estão muito perto de garantir um defesa esquerdo, que não é o Álvaro Carreras, tem o Malacia no mercado, e segundo o Jornal Record, é esse o grande alvo do Benfica, e os encarnados já estão a negociar com o Manchester United um empréstimo. Ficámos sem perceber se há opção de compra. Sabemos que o Man United acabou de negociar um lateral esquerdo com o Benfica, o Álvaro Carrera, poderá agora estar na iminência de negociar outro. Vamos ver se é pelos mesmos moldes ou não. Tyrell Malacia, 25 anos, como o tempo passa. O Benfica, que também no Jornal Record, está atento à situação do Bruma, e caso saia o Rolaiser e o Arthur Cabral, Bruma pode ser atacado ainda até ao final do mercado. Este internacional português que, ao serviço do Braga, este ano leva 31 jogos, 13 golos e 8 assistências. Eu lembro-me perfeitamente do Bruma a surgir nas camadas jovens do Sporting, daquele péssimo Sporting, se bem se recordam. Lembro-me da novela dele com o Cátio Baldé, lembram-se? Que culminou com a ida dele para o Galatasaray, na altura o Sporting de Bruno Carvalho, e agora olho e vejo que o Bruma já tem 30 anos, o homem que historicamente ficou muito feliz com a conquista de um ponto num jogo particular da seleção. É um dos vídeos ainda mais hilariantes do futebol português. Vamos ao Farense. O Farense está muito ativo no mercado para dar a Tosé Marreco grandes condições para garantir a permanência. Vamos por partes. O primeiro nome é Fernando Andrade. O Zé Carlos, só para dar esta nota, o Zé Carlos vai ser jogador do Farense, está tudo fechado. O Zé Carlos do Vitória vai ser emprestado, falámos disso ontem. Fernando Andrade é também reforço do Farense. Ele vai chegar a custo zero, porque ele vai rescindir com o clube turco onde ele joga e vai então assinar a custo zero com a equipa do Farense. Fernando Andrade é um jogador que dispensa apresentações, deu nas vistas no Santa Clara, passou pelo Futebol Clube do Porto sem grande sucesso, teve alguns problemas físicos muito graves. No ano passado esteve no Casa Pia, fez 23 jogos, 2 golos e 1 assistência. Este ano na Turquia, no Sakaryaspor, tem 20 jogos, 5 golos e 2 assistências. O Sakaryaspor, que está nos últimos lugares, está no 17º lugar da segunda Liga da Turquia, e vai rescindir então com o Fernando Andrade para ele ser jogador do Farense. Mas não vem sozinho, mais 2 jogadores. Primeiro, este conhecemos muito bem, é internacional português e chama-se Rony Lopes, o antigo médio do Sporting Clube de Braga, que também joga na Turquia, mas neste caso no Alanyaspor da primeira divisão. Vai emprestar o Rony Lopes ao Farense até final da temporada. O jogador que no ano passado passou sem grande sucesso pelo Braga, 32 jogos, mas muitos deles como suplente não utilizado. Era um jogador que eu tinha grandes expectativas quando ele apareceu no Mónaco. Fez boas épocas no Mónaco, é pena.
Inocity, exato, ele era uma grande promessa da FM, se bem se recordam. Na altura até era ainda brasileiro, estava naquela dupla nacionalidade. Acabou por ter uma ótima carreira, já passou por grandes clubes, Mónaco, Lille, Sevilha, mas não teve aquela explosão de seleção e não sei o quê, apesar de ter jogado 2 vezes na seleção. Está então a caminho do Farense por empréstimo. O outro nome que vai para o Farense também é Youssoufa, antigo avançado do Boa Vista, que chegou a ter boas épocas ao serviço do Boa Vista, nomeadamente a última, quando fez 14 golos em 32 jogos em 2022-2023. Depois foi jogar para o Qatar, esteve emprestado também ao Santos do Brasil. E, segundo se diz, a imprensa nacional, não sei se nós entretanto já confirmámos, mas estávamos a tentar confirmar, vai ser emprestado ao Farense até final da temporada. Isto não é tudo muito novo, não sabemos se há aqui opções de compra ou de renovações de empréstimos, mas o que sabemos é que o Farense está muito perto de garantir Fernando Andrade, Rony Lopes e o Youssoufa para juntar ao Zé Carlos que falámos ontem ou anteontem, já não me lembro. O Moreirense também se está a reforçar, está para se reforçar com Mitchell. Quem é Mitchell? É um defesa central que pertence ao Palmeiras. Não conheço, ele praticamente não jogou na equipa de Abel Ferreira nos últimos anos, mas é internacional jovem pelo Brasil. Vai ser reforço do Farense, empréstimo, e é um empréstimo de 1 temporada e meia, portanto, até junho de 2026 vai ser reforço da equipa do Moreirense. Já chegou a jogar pela equipa principal de São Paulo, do Palmeiras, é formado nas camadas jovens da equipa do estado de São Paulo. Para fecharmos em Portugal, só dizer que o Benny Mukendi está muito perto de ir para Guimarães, os valores são altos, vão andar na casa dos 2-3 milhões, vamos ver se poderá haver aqui algum outro tipo de contrapartidas até a nível de empréstimos, mas segundo me estavam a dizer, a Vitória está muito perto de garantir isto. Falamos de um jogador internacional angolano, tem dado nas vistas numa das equipas sensação do campeonato, especialmente nos últimos tempos. O Mukendi vai então ser reforço do Vitória, se tudo correr bem, na equipa de Guimarães. Belíssimo jogador, que ele tem 22 anos, portanto, ótima contratação. O Vitória também muito ativo neste mercado, porque tem de colmatar várias saídas. Vamos então lá para fora. 3 coisinhas, quase 2 delas envolvendo portugueses. O primeiro, Paulo Fonseca foi oficializado como o novo treinador do Lyon. Aquela situação de que ele podia já orientar a equipa ontem não se confirmou. Já está lá, já foi apresentado, já está a trabalhar na histórica equipa francesa. Paulo Fonseca tem um contrato válido até 2027. Ele estava livre no mercado desde dezembro, mais coisa menos coisa, quando foi despedido do Milan. Paulo Fonseca que fez um excelente trabalho em França ao serviço do Lille, que depois lhe valeu essa contratação por parte do Milan. Não correu bem no Milan, mas agora está de regresso ao futebol francês. Depois, o Aston Villa, através do seu diretor desportivo, confirmou o interesse em João Félix, o internacional português que é a segunda opção no Chelsea. O Aston Villa acabou de vender o John Duran e o diretor desportivo da equipa do Aston Villa disse que ele até foi muito interessante a forma como ele foi tão claro a explicar o que é que estavam a fazer. O Monchi, obviamente, sempre uma personagem muito interessante no panorama do futebol. O Monchi disse que parte deste dinheiro vamos guardar para o fair play financeiro, a outra parte vamos usar no mercado, e o João Félix é um jogador que nós queremos. E depois até disse, a primeira coisa que queremos fazer com o dinheiro que recebemos com a venda do Duran é guardar uma parte para o fair play financeiro. Depois há alguns nomes como o do João Félix. O Emery gosta muito dele, até porque nos últimos 3 mercados foi sempre um nome que se falou, e é um pequeno desejo do Emery. O Emery sempre foi capaz de recuperar jogadores que pareciam estar na modo baixo. Portanto, vamos ver. João Félix, então, a ser nome. Entretanto, mandaram-me aqui uma mensagem que há uma novidade interessante em Braga. Vamos a Braga, vamos falar disto. Só para terminar então aqui o João Félix, sabemos da situação, vamos ver se o Aston Villa consegue convencer o Chelsea, especialmente porque o Aston Villa querem o jogador em definitivo, se o João Félix está disposto a sair do Chelsea para arrumar ao Aston Villa, e se o Aston Villa consegue convencer o Chelsea que
Tem um plantel muito vasto, vamos ver o que é que eles acham com João Félix. Para fechar no mercado internacional, antes de irmos a esta última hora sobre o Braga, vamos falar de Sérgio Ramos, que, surpreendentemente, eu até achava que ele se ia retirar, mas não, vai rumar ao futebol mexicano para ir para o Rayados Monterrey, vai a custo zero, segundo se diz, o jogador já fez exames médicos e vai ser oficializado nos próximos dias no futebol mexicano. Quero ver o que é que ele vai fazer na marcação ao nosso Paulinho. Vamos lá, Paulinho. Muito bem, Sérgio Ramos, um histórico, dispensa totais apresentações. Vamos então só dar aqui o toque ao Braga, porque estão-me aqui a dizer que já há substituto para o Zalazar, e falamos de Uros Racic, o médio sérvio, que naturalmente deixou muito boa impressão quando passou aqui por Portugal no Famalicão. Ele pertence aos quadros do West Bromwich Albion, já tinha passado no Braga na altura emprestado pelo Valência. Depois acabou por ir em definitivo para o Sassuolo, mas, segundo me estão aqui a dizer, e isto estão-me a dizer exatamente no momento em que eu estou aqui a gravar, estou a ler aqui a mensagem, pode acontecer, estou a tentar perceber se é já em definitivo ou não, mas confesso que também não vos quero estar a dar aqui informações que não tenho, mas pronto, o Uros Racic é um alvo do Braga. Eu gostei do Uros Racic, especialmente no Famalicão. No Braga também teve bons momentos, mas foi no Famalicão que ele me impressionou mais. Portanto, vamos ver, é o substituto de Salazar, que está muito perto de rumar ao Zenit de São Petersburgo e certamente vai deixar muitos milhões nos cofres de Braga. Ora bem, vamos aqui fechar e como eu vos disse, temos o bilhete para entregar para o Futebol Clube do Porto, para o Rio Ave Futebol Clube do Porto, assim é que está correto. Deixem-me só dar esta nota, que ontem o vencedor do prémio, estamos a falar do vencedor do prémio, já não lembro qual é que era o nome dele, o Marega 50, exatamente, o Marega com 4, ainda não reclamou o bilhete. Marega, como é que é? Tens bilhete para o Benfica à tua espera. É para o Benfica ou para o Sporting? Acho que é para o Sporting. Tens bilhete para o Sporting à tua espera. Hoje, o bilhete para o jogo do Rio Ave Futebol Clube do Porto vai para Marcelo Pereira 6596. Marcelo Pereira 6596, fica atento ao teu YouTube, porque já te mandámos mensagem, já te demos as indicações do que é que tens de fazer para reclamar este bilhete duplo para o jogo Rio Ave Futebol Clube do Porto, que é na segunda-feira à noite, no dia do fecho do mercado, curiosamente. Portanto, se vais ao jogo não vais poder ver os especiais. Vamos fazer especiais de mercado, meus amigos, e vamos dar bilhetes. Vamos dar bilhetes nesses especiais de mercado, não vos posso revelar ainda muita coisa, mas vamos ter aí situação, portanto o último dia de mercado vai ser incrível para os clubes, também pode ser incrível para vocês, porque vamos dar bilhetes nos especiais ao longo do dia. No que diz respeito a mercado, voltaremos amanhã, voltaremos no fim de semana, portanto no fim de semana nada muda, o que muda é na segunda-feira, que o episódio normal deste podcast sai ao final da manhã, para fazer um recap do que aconteceu nos últimos dias. E a partir do início da tarde, no canal do 00 do YouTube, vamos ter acompanhamento do último dia do mercado. Teremos 3 momentos de direto. Eu estarei num das 4 ou 3, depois nós avançamos melhor as horas. Amanhã o Humberto estará aqui, certamente ele tem mais informações sobre isso. Eu estarei nesse do início da tarde, do meio da tarde, depois teremos ao início da noite, ali por volta das 8, e depois estaremos ali por volta das 10h30 para acompanhar aí o fecho total do mercado. O Humberto depois dá mais informações sobre isso. E estamos conversados, meus amigos, estamos conversados. Foi um episódio intenso, não é? Intenso. Vamos embora. No que diz respeito ao mercado, tudo está em 00.pt, inclusive esta notícia que eu não vos consegui dar na totalidade porque não tenho todas as informações aqui do Uros Racic. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.